que é mais lindo é a gente ver essa casa cheia, esse lugar de Deus cheio. Mas nada mais é do que um sonho de Deus isso aqui que acontece. É uma promessa dele. A gente vive um período um pouquinho mais difícil, né? Que é a quaresma. É difícil a quaresma, sim ou não? Gente, a quaresma é tão difícil que até a dor nas costas aumenta. A quaresma é tão difícil que dentro de casa, o que era menopausa vira tripausa, um monte de coisa, sabe? As mulheres sabem do que eu estou falando. É tenso. E eu falo de quaresma um pouco com propriedade, porque na quaresma a gente quer fazer jejum, né? Quaresma a gente tem um intuito de fazer o jejum, mas ele tem que ter um propósito. Ele tem que ter uma intenção reta, uma reta intenção, não é verdade? Mas na maioria das vezes a gente não faz isso. Gente, de novo, eu estou falando por propriedade, sou eu. A minha quaresma era mais ou menos assim. Teve uma quaresma, gente, que nossa, foi a alegria da minha esposa. Eu olhei para ela e falei assim: Débora, eu vou ficar 40 dias sem tomar cerveja. Gente, quem está falando aqui é um alcoólatra lá atrás, um ex-alcoólatra. Olhar para tua esposa e falar: vou ficar 40 dias sem beber, né, André? Ó, que bênção, a Débora acho que deu glória a Deus. 40 dias sem tomar cerveja, gente. Eu ouvi até um glória a Deus lá no fundo, quem me conhece. 40 dias. E eu não tomei cerveja. Eu só tomei pinga. Foi 40 dias tomando pinga. Porque eu não tinha uma reta intenção. Eu não tinha um desejo de caminhar nesse período, buscando essa intimidade que Deus nos chamou hoje. Buscando esse encontro para chegar na Páscoa do Senhor, pronto a dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto. Não. Só que em 2011 Deus me catou. A minha conversão foi no carnaval de 2011. Daí, gente, 2012 é o louco por Deus, maluco. Eu já contei isso aqui, vou contar de novo. Eu fiz a quaresma da minha vida. Eu simplesmente olhei para Deus e falei: eu vou ficar 40 dias pão e água. Ei, 40 dias pão e água. Para quem é mais próximo, para quem estava por perto, foi de semana passada, Edinho, seu aniversário, né? Semana passada, seu aniversário? É amanhã? Ixi, errei feio, obrigado. É amanhã. E naquela época, na quaresma, tinha o aniversário do Edinho. O Edinho nunca fez nada na casa dele. Naquele ano, o pão e água, ele deu um banquete. Éramos o grupo de oração. Ainda não era comunidade. Gente, um banquete na casa do Edinho. E eu levei meu pãozinho, minha manteiga, né, Edinho? Sentei na beirada da mesa. Você deu aquele banquete na tua casa, lembra do jantar? E eu a pão e água. Estava eu e o Gabriel a pão e água. O Gabriel falou: Lê, eu estou com você. Eu sou teu irmão, nós vai junto até o fim. 40 dias, gente, pão e água. Dormindo no chão e banho gelado. Nunca fez frio na quaresma. Aquele ano, rebentou o frio. E o banho era gelado. Mas qual que era a minha intenção? Era mostrar para todo mundo o que eu estava fazendo. Porque em todo canto eu falava pão e água. Eu perdi 2 quilos já hoje. No outro dia eu pesava de novo, foi mais 500 gramas. No outro dia mais 2 quilos. Ei, eu queria mostrar para todo mundo. Eu só não fazia selfie, porque naquela época não se tinha esse costume, né, de celular. Deitado no chão. Chão mesmo, gente. Minha esposa vinha, jogava um cobertorzinho em cima de mim, o banho gelado, eu saía tremendo do banho, e eu e o Gabriel junto. No final da quaresma eu emagreci 16 quilos. E era aquela época que nós andávamos lambento, né, André? Chinelo, calça, aquelas camisas velhas. Eu dei meus perfumes embora. Qual que era a minha intenção? Mostrar para os outros que eu havia encontrado Deus. Mas qual que era a intenção de Deus para mim? Ele queria que eu me aproximasse dele, mas não era aquilo. Gente, 16 quilos eu emagreci. Eu ainda preciso curar o meu coração, porque no final da quaresma o Gabriel emagreceu 500 gramas. Eu acho que ele fez também pão e água, não fez? Ou ele me enganou. Mas qual era a reta intenção disso? Não tinha. Eu precisava mostrar para os outros daquilo que eu era capaz.
porque Deus havia me tirado do buraco. Então eu precisava mostrar, não, eu preciso ir além. Só que no final dessa quaresma eu entendi algo grande, que é aquilo que o André, sem saber daquilo que nós vamos ouvir de Deus, disse hoje. Muita gente aqui está em busca de respostas. E a resposta daquela quaresma para mim é que sim, eu tinha um chamado. Eu tinha um chamado a viver aquilo que Deus sonhou para mim. E não o que eu queria sonhar. Não aquilo que eu planejei, mas aquilo que Deus sonhou. Então é o momento da gente olhar para dentro da nossa quaresma. Se até agora ela não valeu, ela não teve uma reta intenção, que ela comece agora, que ela se inicie no dia de hoje, que a sua história se mude através de agora, para que a gente crie essa intimidade com Deus. Alexandre, me diga, o que eu preciso jejuar? Não, se aproxime, ore mais, reze mais, clame mais, peça mais. É uma mudança de vida, uma mudança de direção. Muito me dói sentar com um irmão hoje, um irmão que me ensinou o que era oração em Deus, um irmão que me ensinou o Santo Rosário, ele olhar para mim e dizer assim: Alexandre, eu estou te vendo com o terço na mão, mas cara, não precisa tudo isso. Eu entendi que depois de 10 anos de rosário, eu preciso só de 5 minutos com Deus. Eu acho que ele se engana, o mundo colocou na cabeça dele que Deus já não precisa mais. É assim que a gente vai caminhando. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: pronto, para aqui o que estava fazendo e escuta o que Deus quer que você faça. Ei, Deus tem um chamado à tua vida. Deus tem um propósito para tudo aquilo que você precisa fazer, mas Ele tem que ser o centro de tudo, amém? Amém? Vocês perceberam que eu gosto de barulho, né? Quem aqui não me conhece? Levanta a mão para eu ver. Bem alto. Para você que não me conhece, eu tenho um recado para te dar. Mantenha a mão erguida. Você que não me conhece, que agora você vai tomar. Eu tenho um recado para te dar. Para você que não me conhece, você não está perdendo nada. Você não está perdendo nada. Porque se você ficar sentado neste lugar, ouvindo um homem te falando, você vai perder o tempo da tua vida. Agora, se você entender que eu sou a miséria, um pecador, assim como cada um que aqui está, mas eu disse um sim a Deus, para ser o canal da graça dele na tua vida hoje, e você entender que Deus me escolheu para ser o profeta, mudar a história da tua casa, aí você está no lugar certo. Amém? Bate palma para Deus, que Ele é poderoso. E você que trouxe a sua palavra, abra comigo em Jeremias capítulo 1. Enquanto você abre, eu me apresento. Meu nome é Alexandre Maria, de batismo Alexandre Carlos de Oliveira. Alexandre Maria porque mamãe me deu esse sobrenome, pelo Tratado de São Luís Maria Grimond de Montfort. Eu tenho 49 anos de idade. Daqui 20 dias eu completo 50. Olha que belo. É nós, Edinho. Os cinquentões. Meio século. Não parece, né, Edinho? Não parece. E se alguém falar que parece mais, você fica de olho, que nós reza para eles no final. Eu sou casado há 30 anos, agora em abril, com uma linda esposa chamada Débora. Eu tenho 2 filhos. O Bruno, de 29 anos de idade, que foi quem me resgatou. Gente, foi o joelho do meu filho no chão que me tirou do alcoolismo, das drogas e de tudo que eu vivia. Não estou aqui para dar meu testemunho. Tem lá, se você procura lá, tem o testemunho no PHN, na Canção Nova, vai lá me conhecer. E tem a Kiara, de 5 anos de idade. A Kiara é onde Deus falou assim, onde eu achava que não tinha mais nada, onde eu achava que eu estava plenamente amado por Deus, Ele falou assim: Tó, Alexandre, tem mais um presente. Veio a Kiara, que é um presente de Deus, o selar do amor de Deus para minha casa. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: tem um presente para a tua casa hoje. E se ela acreditou em você, dá um sorrisinho para ela. Ó,
Acreditou de verdade, deu uma gargalhada ali. E a palavra de Deus nos diz assim em Jeremias capítulo 1, versículo 4. Foi-me dirigida nesses termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado. E te havia designado profeta das nações. E eu respondi: Ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois eu, que sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: Não diga sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais eu te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque eu estarei contigo para livrar-te. Palavra do Senhor. Aplaude a palavra de Deus, porque ela é poderosa. Nós estamos falando do profeta Jeremias, o profeta chorão. Jeremias é o homem a qual Deus escolheu para anunciar a um povo muitas desgraças que aconteceriam. Então Jeremias é o profeta que vai anunciar tudo o que há de acontecer de ruim, e o profeta que se lamenta por tudo o que há de acontecer é o profeta chorão. Então Jeremias é chamado por Deus a assumir algo que ele não queria. Jeremias diz: Senhor, eu sou uma criança. Quantos de nós que somos chamados esperamos uma resposta e olhamos para Deus e dizemos: Senhor, não estou pronto. Ei, para mim não sou eu. Aí Deus olha para Jeremias e fala: Ei, Jeremias, espera aí, não diga que é uma criança que não sabe falar. Antes mesmo que foste gerado, eu já te conhecia. Presta atenção. Mesmo antes de sermos gerados, Deus já tem um plano para a nossa vida. Jeremias foi incumbido de levar aquele povo, um povo que havia sido, uma descendência daquele povo que foi libertado por Deus da escravidão, e aquele povo havia esquecido do amor de Deus. Aquele povo estava perdido em pecado, aquele povo estava perdido em toda soberba, em todo orgulho. Já não existia mais o amor a Deus, cultuavam outros deuses. Mas tem uma coisa que eu já peço desculpa para vocês, que eu já vou parar tudo, porque o que o Espírito Santo me pede nós vamos fazer, amém? Presta atenção no que eu vou ler de novo. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Eu só estou lendo isso de novo porque Deus colocou no meu coração que tem pessoas aqui dentro que não acreditam nela mesma, porque você ouviu do mundo que você não tem mais jeito. Você ouviu até dentro da tua casa que você foi um erro de percurso. Você ouviu até mesmo que não era nem para você ter nascido. Eu te convido a fechar os teus olhos, a abaixar a tua cabeça. Eu quero orar por você. Coloca a mão no teu coração. Senhor meu Deus, eu te peço que pela intercessão da Virgem Santíssima, minha mamãe, que o Senhor apague dos corações dos teus filhos todas as palavras malditas que foram ditas, tudo aquilo que ela ouviu dentro de casa, essa juventude que chegou tomada pelo teu amor e ouviu da tua família que isso é um fogo de palha e que logo vai acabar. Senhor, eu te peço que invada o subconsciente dessas pessoas e apague as palavras que foram gravadas no momento da gestação dela, onde os seus pais, as suas mães disseram que não era o momento dessa criança vir ao mundo, que não era o momento dela nascer, que ela foi um erro. E isso tem atrapalhado ela de dar um passo em tua direção, Deus. Tudo que ela vai fazer parece que não tem fim, não se acaba. Tudo que ela vai caminhar parece que não dá certo, Senhor. Ela vê todo mundo sendo chamado e parece que a sua voz não chega até o coração dela. Por isso eu te peço, meu Deus, que em teu nome seja apagado toda e qualquer palavra de maldição
sobre a vida dessas pessoas. Porque aqui neste momento vai cair muitos fracassados e se levantar vários profetas em teu nome, Jesus. Agora olha aqui para mim. Bata no teu peito e diz assim: eu nasci para Deus. Não, você não entendeu. Bate forte no teu peito, porque isso tem que vir para fora. Essas palavras que te prendem tem que vir para fora. Fala assim: eu nasci para Deus. Agora aplaude Deus, porque Ele é poderoso. Porque eu creio na cura que Ele faz nesse lugar. Ei, Jeremias foi chamado para libertar um povo. Jeremias foi chamado para dizer para aquele povo: ei, volta para Deus, ainda dá tempo, se arrepende dos seus pecados. Deus te quer de volta. Deus falava: vai, Jeremias, traz o meu povo de volta, diz para eles que eu sou o Deus da vida deles, eu sou o Senhor da vida deles. Eles estão cultuando outros deuses, Jeremias. Eles esqueceram do que eu fiz aos pais deles. Traz o meu povo de volta, Jeremias. Aí você vai dizer assim: Alexandre, eu não estou entendendo. O que eu quero que você entenda, que do mesmo jeito que Deus levantou um profeta para buscar um povo, a tua resposta de hoje é que Ele quer te levantar para ir em nome dEle e salvar a tua casa, os teus amigos, o teu trabalho, o teu caminhar, o teu relacionamento, o teu casamento, tudo aquilo que tem te atrapalhado, tudo aquilo que tem fugido de Deus. Eu só posso entender que Deus colocou aquele meu irmão hoje no meu caminho para dizer que não precisava mais do rosário, só para ele olhar para mim e ver o quanto eu necessito estar com Deus, o quanto eu necessito caminhar com Deus. Ei, eu acho que você não entendeu. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você entendeu? O que ela te respondeu? Mais ou menos, né? E falou assim: mais ou menos. Sabe por que mais ou menos? Porque a gente é como Jeremias. A gente quer caminhar com Deus, mas a gente não quer a responsabilidade de Deus. A gente quer pedir pelas pessoas, mas a gente não quer orar pelas pessoas. Tá bom, Deus, vai lá, mas eu não vou, porque eu não dou conta. Deus, eu não aguento mais ouvir. Eu sei que eu vou chegar lá, vai ser as mesmas coisas. Ei, lembra que eu falei que o meu filho me resgatou? Foi o Jeremias da minha casa. Quando meu filho com 15 anos se encontrou com Deus, um impacto profundo, ele chegou na minha casa e falou assim: pai, eu encontrei o amor. Pai, eu estou apaixonado. Mamãe me trouxe de volta. Pai, eu falei: filho, pode parar, que isso aí tudo é fogo de palha. Eu já vivi isso aí. É tudo uma enganação. São os falsos profetas que vão entrando na nossa vida. E presta atenção, você vai sair daqui lotado de gente, você vai olhar para todo lado e você fala: nossa, mas veio fulano que eu nunca vi. Ei, faz tempo que eu não vi aquela pessoa. Olha, ela está aqui, aquele que eu convidei está aqui. Mas sabe por quê? Porque Deus está necessitando de um exército. Porque o mundo tem se perdido. Eu vou te dar um exemplo simples, que vem de encontro com o que esse povo que Jeremias foi buscar estava vivendo. Se a gente parar numa rodinha agora, se a gente fizer de 10 pessoas e falar assim: ó, nós só vamos falar do que os jornais estão anunciando, o que você vai dizer? Só desgraça, né? Só desgraça. Ah, então nós vamos falar do que o mundo está vivendo. Nós vamos falar do quê? Só desgraça. Falta de amor. Deus já não é mais o centro das famílias. Estão querendo destruir as famílias. Mamãe já havia avisado que Satanás iria atacar. A nossa casa já não é mais a mesma. A gente já não senta mais à mesa para almoçar e jantar. Já não precisa. A gente não quer mais ouvir o pai e a mãe, porque eles já não têm mais razão. É um mundo com falta de amor, é um mundo perdido. Qual a diferença do nosso tempo para esse tempo de Jeremias? Fala para mim, gente, qual a diferença? Nenhuma. Nenhuma.
Aí no final dessa conversa nossa, um cristão tomado pelo amor de Deus, ele vai olhar para todo mundo e falar assim: se prepara, porque Jesus está. A gente está falando isso direto ou não? A gente começa a falar: Jesus está? Jesus está? Presta atenção, Jesus disse que ao retornar, Ele vai separar o joio do trigo, ficarão com eles aqueles que estiveram até o fim, e os demais perecerão. Eu quero te fazer uma pergunta: quantos da tua casa estarão contigo? Por que o silêncio? Deus está nos dando a chance de olhar para a nossa casa e apresentar esse amor dEle. Deus está nos chamando a nos arrepender de tudo aquilo que fizemos, de tudo aquilo que fizemos contra Deus, os nossos pecados, para poder apresentar a face dEle em casa. É o reto propósito, talvez, da nossa quaresma. Senhor, eu quero somente te apresentar na minha casa. Senhor, eu quero ser a tua face na minha casa. É a resposta que Deus vem te dar para o teu chamado. Deus tem pressa. Por que aquela pessoa que você convidou não está aqui? Talvez porque ela não viu verdade naquilo que você está buscando. Porque a gente busca e esquece de viver. Está na hora de tudo aquilo que a gente buscou, de tudo aquilo que a gente se alimentou, dividir com quem está lá fora. É isso que Deus pediu para Jeremias: ei Jeremias, você é o meu filho amado, o meu profeta, eu estou te erguendo para me apresentar para aquele povo de novo. Aquele que Deus chama, não tem como fugir. Eu não tenho dúvida que Deus sonhou com você. Eu não tenho dúvida que Deus planejou essa noite para você, como tantas outras. Ei, Ele foi lá e escreveu, qual é o teu nome, filha? Fernanda. Ele foi lá e escreveu assim, ó: a Fernanda, ela vai estar no dia, hoje, 27 de fevereiro de 2024, sentada na primeira fileira. Eu vou falar o coração dela e ela vai entender que eu a chamei para ser a profeta da última geração, que eu estou a levantando para toda a influência que ela tem lá fora. Ela vai usar em meu nome agora. Ela vai entender que ela não é uma líder por acaso onde ela está. Ela é uma líder porque eu a fiz líder. As pessoas não a seguem por tudo que ela faz, mas por tudo aquilo que eu desejo que ela faça em meu nome. É assim que Deus vai fazer um por um. Ele sonhou com cada um de nós. Aí você vai falar: Alexandre, mas eu não me vejo profeta, eu não me vejo pregando. Amém. Deus não está dizendo isso. Ele está dizendo que Ele sonhou com você, apresentando Ele para todos os outros. Deus te quer luz da tua casa, Deus te quer sal da tua casa, do mundo. Mas para isso você precisa se apartar dos medos. Bata no teu peito e diz assim: medo, você não tem mais poder sobre mim, porque a partir de hoje eu vou assumir aquilo que Deus sonhou para mim. Olha o que Deus vai te mandar em Jeremias também. Jeremias 15, versículo 19 em diante, não precisa abrir. Essa aqui é a passagem da minha conversão. No dia do carnaval, na canção nova, que Deus me chamou, eu disse assim para Ele: Senhor, o Senhor me conhece, eu preciso pôr o dedo na ferida, eu largo tudo, mas o Senhor precisa me ajudar. Eu abandono tudo, mas o Senhor precisa me ajudar. Eu assumo aquilo que o Senhor me pede, mas o Senhor precisa me dizer o que eu tenho que fazer. Presta atenção. E Ele diz assim: se voltares, farei de ti o servo que está a meu serviço. Se apartares de tudo que é pecado, serás como a minha boca. Não será mais você então que irá até eles, mas eles virão até você. E então erguerei diante de ti uma muralha tão forte como bronze. Será atacado, mas não conseguirão vencê-la, porque eu estarei ao teu lado para te proteger e te livrar, porque eu sou o teu Deus.
Aplaude a palavra de Deus e toma posse disso. Deus só está te dizendo que se você apartar da tua vida tudo aquilo que não é dele, você será como a boca dele. Não será mais você que dependerá do mundo. Você não vai mais ter que correr atrás do mundo. É o mundo que virá atrás de você. É o mundo que virá para buscar aquilo que você conheceu, aquilo que você está vivendo. Presta atenção, um sim a Deus é um desejo de mudar da água para o vinho. Se Deus sonhou com você, um profeta será o profeta, o melhor pai será o melhor pai, a melhor mãe será a melhor mãe. Se Deus sonhou para você ser o filho que todos desejam, será esse filho. Se você assim permitir. Eu vou contar para vocês um testemunho do que é permitir-se em Deus. Eu fui num retiro uma vez, eu contei no carnaval para quem estava lá, da Amanda. E é muito engraçado que esse outro testemunho é fruto do mesmo retiro, em Minas Gerais. Havia um casal de namorados, o André e a Josiane. E o retiro todo tomado, Maria tomando conta de tudo, e Deus chamando a todos a dizer um sim. Aí chegou no final do retiro, esses dois jovens me procuraram, a gente brincou muito durante o retiro. Eu criei uma intimidade, eu e a Débora com a Josiane começou a chamar a gente de pai e mãe, naquela brincadeira que tudo acontece. E o André todo fechado, todo retraído, mas era o namorado da Josiane. Então de repente, no final do retiro, o André me procurou. Aí ele sentou, estava ele e a Josiane, ele falou assim: Alexandre, eu preciso da tua ajuda. E começou a chorar. Eu falei: fala, filho, o que está acontecendo? E ele chorava. Ele falou: eu não sei o que eu vou fazer, Alexandre. Deus me amou de tal maneira que eu estou apaixonado e pronto a me entregar a Ele. Mas eu falei: filho, se entregue então. Deixa Deus fazer de você o profeta que Ele sonhou. Ele falou: mas tem um detalhe, eu me apaixonei por aquela mulher, Alexandre. Eu me apaixonei pela mãe de Jesus. Eu falei: filho, deixa ela te conduzir, ela vai te fazer santo. Ele falou: só tem mais um detalhe, eu sou evangélico. A minha família inteira é evangélica. E agora, Alexandre, como que eu vou chegar na minha casa e falar que a minha vida virou de ponta cabeça, que eu preciso dizer não para o que eu estava vivendo e dizer sim para aquilo que Deus me disse? Ele entendeu que Deus já havia sonhado com tudo para a vida dele. Ele entendeu o chamado. Aí o André foi embora para a casa dele e a gente foi se falando. Aí o André falava assim: pai, tá lindo aqui dentro de casa, eu estou no meu quarto, olha aqui o que eu comprei. Aí ele tirou uma foto do guarda-roupa dele aberto, só um cantinho assim. Lá no fundinho tinha uma imagem de Nossa Senhora, desse tamanhozinho assim, gente. Ele falava: ó, ali, mamãe está no fundo do guarda-roupa, só que a minha mãe não sabe ainda, pai. Falei: filho, deixa. Presta atenção. Você pode fugir o quanto você quiser, mas aquilo que Deus sonhou para a tua vida, Ele vai realizar. Ele vai fazer acontecer. Pode o mundo se revoltar contra você. Jeremias foi perseguido, Jeremias foi caluniado, Jeremias não foi ouvido, Jeremias foi julgado, Jeremias passou por tudo, mas se manteve em Deus. E assim tem que ser cada um de nós. Não vai ser fácil lá fora. O André tinha um desafio, apresentar esse amor que ele viveu para a casa dele. Aí um belo dia ele me ligou e falou assim: pai, minha mãe achou a imagem. E aí? Aí ele falou: você não acredita. A minha mãe olhou para mim, pai, e ela falou assim: filho, vai fazer aquilo que você sonha, pode ir. Se é um chamado, se você se sente tocado, pode ir, filho. Eu te autorizo, eu te abençoo. Vai viver aquilo que Deus tem para você. E o André e a Josiane foi como montar um grupo de oração dentro de uma vilinha desse tamanhozinho. Aí eles mandavam foto para mim. Aí ele falava: pai, vai ter grupo de oração hoje. Nós chamamos todo mundo da vila. Já veio um monte de gente.
já tem duas pessoas, a prima da Josiane e a irmã da Josiane. Era Josiane, Josiele e Josimara. Gente, é uma festa lá. E o André. Aí eles colocavam: pai, você precisa vir pregar para nós. Filho, é 13 horas de viagem, não dá. Como que nós vamos fazer isso? Espera aí, pai, nós vamos colocar ao vivo. E colocava o vídeo, eu pregava para os 4, a gente partilhava a palavra junto, e aquilo foi vivendo. Chegou um dia que eles fizeram uma chamada de vídeo comigo, o André e a Josiane. Aí eles disseram assim: pai, nós precisamos falar um negócio para o senhor. E essa palavra pai, não é porque eu sou pai deles, não, é um carinho. E outra, eu tenho um erro que eu esqueço o nome de todo mundo, já esqueci o seu, viu, filha? E eu vou falando filha, eu vou falando filho, só porque eu não lembro o nome. E o carinho vai sendo dos dois lados. Aí ele falou assim: pai, eu e a Josiane, nós vamos se separar. Cara, sabe quando você olha para um casal e você fala assim, nasceram um para o outro? Sabe quando você olha para um casal, você fala, aí vai dar casamento. É igual olhar para o Djavan e para a Gabriela. É igual olhar para a Natália e para o Luiz. Você fala, vai dar casamento. E é o jeito que eu olhava para os dois. E eu fiquei triste com aquilo. Aí no final eles disseram assim: pai, nós temos um chamado um pouquinho maior que isso. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: se você disser sim para Deus, se você ouvir o chamado que Ele tem para você, Ele vai virar a tua casa de ponta cabeça. E a tua vida muito mais. Presta atenção numa coisa, a Josiane hoje, há 3 anos, está num Carmelo. A Josiane está num Carmelo, porque Deus a chamou a ser santa. E sabe o que aconteceu com o André? Sabe o que aconteceu com o evangélico? O André, o ano que vem, o meu filho amado, ele se ordena padre da igreja una, santa, católica e apostólica. Aplaude a Deus, porque Ele é poderoso. Deus só precisa de uma brecha sua, porque Ele já te conhece antes mesmo do teu nascimento. Você acha que a família do André vai vir junto ou não? Eu tenho certeza, porque a mãe dele falou que não perde a ordenação dele por nada. O pai dele falou que tudo que ele precisar, é ele que vai comprar. As vestes do André é o pai, o pastor que vai comprar. Ei, minha mamãe vai trazer todo mundo. O André é o profeta que Deus levantou para salvar uma casa. E você é o profeta que Deus levantou para salvar uma família, uma geração, uma cidade inteira. Se você crê, dá um glória a Deus bem alto. Amém? Vamos voltar em Jeremias, para a gente rezar. Presta atenção numa coisa. Em Jeremias 20, olha o que vai acontecer. Porque no início desse grupo nós clamamos o Espírito Santo, nós somos tomados por esse fogo. Aí vem Deus e diz assim: eu te levanto como um profeta, eu preciso que você me anuncie para um povo que se perde, para um povo que está abandonado, que você diga que eu o amo, porque Deus assim dizia para aquele povo. Fala para eles, Jeremias, fala para eles voltar que eu amo eles, eu vou dar uma veste nova, eu vou dar uma sandália nova. Nós já estamos indo lá para o Novo Testamento, para o filho pródigo. É o amor de Deus que se faz eterno. Ele vai pôr um anel novo no teu dedo. É isso que nós vamos anunciar a esse povo. Mas para isso nós precisamos estar fortes, nos fortalecer, porque a batalha vai ser gigante. Olha o que Jeremias diz: seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir. Dominaste-me e obstiveste o triunfo. Aí um pouquinho vai mais para frente, ele diz assim: e a mim mesmo eu disse, não mais o mencionarei. Ei, quantos de nós na caminhada, tem alguns homens de Deus aqui que começaram comigo, que já estiveram lá atrás. Quantas vezes nós paramos e falamos: chega, eu não falo mais de Deus, chega, eu não anuncio mais, eu não aguento mais tudo isso, está pesado. Jeremias disse para ele mesmo: eu não mais o mencionarei, Deus, eu não mais falarei de ti. Gente, eu joguei minha mochila dentro
do guarda-roupa umas 4 vezes já. Falando que para mim chega, já não dá mais. A mais dolorida foi quando eu saí da comunidade. Só que Deus sabe como eu sou. Do mesmo instante que eu coloquei a mochila dentro do guarda-roupa, falei: Senhor, para mim deu. Para mim já chega. Não é isso, não é isso. Na mesma noite, uma irmã que estava lá em Fortaleza ligou no celular da minha esposa. Ela atendeu, aí a minha esposa disse: oi, o que está acontecendo? Ela disse assim: não é com você que eu quero falar, é com o Alexandre. A Débora disse: ele está dormindo. Então manda um recado para ele. Nós estamos aqui com a Shalom em Fortaleza, numa adoração, e eu vi o Alexandre do lado de Jesus chorando. E Jesus mandou dizer para ele: não para aquilo que eu te pedi para fazer, não para aquilo que eu te pedi para fazer, porque ele havia sonhado com isso. Então a hora que você sair daqui, tudo vai acontecer de novo. As tribulações virão, as vontades virão, o desejo de errar virá, o desejo de pecar virá em teu coração, mas você precisa entender que aquele que te chamou, como diz Paulo, ele te amou ainda quando éramos pecadores. Como ele vai dizer: eu te amei do fundo do meu coração e te criei a minha imagem e semelhança, para que você transmitisse esse amor. Amém? Então não dá para parar. Nós vamos rezar dizendo sim para Deus, mas antes nós vamos ouvir a continuidade do que Jeremias disse, depois de dizer para ele mesmo que ele não mais falaria de Deus, depois de dizer para ele mesmo que ele iria desistir de tudo. Presta atenção. E ele disse assim: mas em meu seio havia um fogo devorador que se encerrara nos ossos. Esgotei-me em tentar pará-lo e não o consegui. Esse fogo que Jeremias disse, abrasador no peito dele, é o poder do Espírito Santo, a qual nós clamamos no início desse grupo. Enquanto você levantava a tua mão para o céu, o teu corpo se arrepiava, ele tremia, a oração vinha à tua boca. O Espírito Santo de Deus, ele vai te fortalecer de um modo que você não vai conseguir parar. Ei, você não vai querer falar, ele vai falar através de você. Você não vai querer orar, ele vai orar através de você. Você vai silenciar e ele vai gritar. Você vai querer ficar triste e ele vai sorrir, porque o Espírito Santo de Deus vai te manter em pé. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: é só isso. É o fogo que queima no teu peito. Mas presta atenção numa coisa, ela vai dizer para você: ei, eu não tenho fogo desse povo, esse povo corre, esse povo pula, essa comunidade é doida do Espírito Santo. Presta atenção numa coisa: o Espírito que vive aqui é o mesmo que foi infundido em teu coração no dia do teu batismo. Só há uma diferença. São João Paulo II vai dizer que nós fazemos do Espírito Santo um prisioneiro de luxo e guardamos ele só para nós.